E a greve dos professores da UFOP terminou na semana passada. Com o novo cenário decidido em assembleia, veja como está a situação. Depois de 2 meses, uma assembleia de professores decidiu o encerramento da greve. Com início no dia 13 de julho, a pressão é nacional contra o corte de gastos na educação do governo federal. A assembleia ocorreu no dia 14 de setembro e a decisão foi pelo retorno ao trabalho. É uma decisão local, nós fazemos parte de um sindicato nacional, tem 45 ainda universidades que continuam em greve e buscando uma melhor negociação com o governo federal. Apesar do anúncio do fim da greve dos professores da UFOP, os servidores continuam parados. O governo apresentou na semana passada uma proposta para a categoria, que é ruim, né? Porque mantém 10,8% em 2 anos, sendo que a primeira parcela, que antes estava prevista para janeiro, agora passou para agosto de 2016. O que é ruim, traz uma perda muito grande. E aí agora há uma consulta da FASUBRA aos sindicatos de base para que eles se posicionem em relação a essa proposta. E na quinta-feira a FASUBRA, o Comando Nacional de Greve, se reúne com o governo de novo para definir, bater o martelo sobre essa questão. Com isso, ainda é difícil saber quando as aulas retornam. E o campus continua assim, com pouquíssimas pessoas. Usam o espaço para cortar caminho ou participam de programas que não param, como pós-graduação, mestrado ou doutorado. Os alunos de graduação deverão esperar a elaboração do novo calendário, que deve avaliar a situação da greve dos técnicos administrativos, que ainda não acabou. Em um ano letivo comum, já era para as aulas estarem terminando o segundo mês das atividades. A reitoria convocou uma coletiva de imprensa para informar a atual situação da universidade com relação ao orçamento, que está baixo, e sobre o retorno das aulas. O retorno das aulas dependerá do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. É ele quem define o calendário, com a retomada das aulas. O que está faltando é a gente conseguir concluir o processo de matrícula para todos os estudantes, o que inclui estudantes veteranos, estudantes calouros e os estudantes da educação à distância, que são todos veteranos nesse semestre. Esse processo de matrícula ele já foi iniciado em relação aos veteranos, também já foi iniciado em relação aos de educação à distância e falta ainda uma parte importante para os estudantes calouros, ou seja, é o conjunto dessas matrículas que deve ser finalizada. Assim que nós tivermos condições de finalizar, aí sim o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão pode marcar uma data para o retorno das aulas. As matrículas realizadas pelos servidores técnico-administrativos está disponibilizada apenas online. Nós já oferecemos, já flexibilizamos todos os procedimentos para matrícula, que é o que a gente pode oferecer no momento. E aí, se for o caso, e a UFOP decidir fazer a matrícula eletrônica, online, e iniciar as aulas, há condições. Claro que vai ser precário, porque as bibliotecas vão continuar fechadas, laboratórios fechados, mas, a princípio, há condições de ter aula e a matrícula da nossa parte está flexibilizada. Mesmo com a possível volta às aulas, em breve haverá uma série de limitações, caso os servidores continuem paralisados. Naturalmente, que é uma situação muito desconfortável, muito ruim, reiniciar as aulas com um segmento técnico-administrativo em greve. Então, tem várias atividades que dependem, que são do dia a dia, laboratório, enfim, todos, tá certo? A universidade, tá certo? Então, biblioteca, etc. Agora, existem situações bastante graves, a gente tem sido confirmado cada vez mais uma falência da instituição do ponto de vista orçamentário. Nossa estimativa é de que os cortes orçamentários que foram praticados este ano também sejam aplicados no orçamento do ano que vem. O orçamento do ano que vem, o que foi encaminhado para o Congresso Nacional, é um projeto de lei orçamentária, é o PILOA. Ainda depende de aprovação do Congresso Nacional. Mas mesmo que o Congresso Nacional aprove sem corte algum, o governo federal pode fazer o que fez neste ano, que é de impor um contingenciamento nesses gastos. Então, esse conjunto de medidas que nós estamos adotando nesse instante, já prevê esses cortes. Dentre as medidas adotadas pela administração da UFOP para contenção de gastos está o corte de 15% dos funcionários terceirizados e reajuste nas refeições dos restaurantes universitários.